Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos fazer algumas correções da nossa apostila de matemática e vamos dar continuidade, tá? Às nossas atividades sobre as contas inversas. Então, vocês vão abrir aqui, ó, a apostila de vocês na página 18, tá? Naquela atividade 11 que a Pro explicou para vocês na aula anterior com o material dourado. Então, a Pro vai passar a resposta para vocês, tá? Quem não conseguiu fazer, faça agora com a Pro. E quem já conseguiu e estiver errado, pode corrigir, tá bom? Então, nós vamos começar aqui, ó. Essa tabela aqui, vocês se lembram? Que estavam dispostas de uma forma diferente. Então, aqui nós temos o número 1852, na primeira coluna. Então, aqui pede assim, ó. A pergunta é a seguinte: quantas unidades existem no número 1852? Então, existem 1852 unidades. Quantas dezenas tem esse número? 185 dezenas. Quantas centenas? 18 centenas. Quantas unidades de milhar? Uma unidade de milhar. O próximo número é o número 2407. Então, quantas unidades existem dentro desse número? Nós temos 2.407 unidades. Quantas dezenas nós temos? 240. Quantas centenas? 24. Quantas unidades de milhar? 2. Agora, o próximo número é o número 5.391. Quantas unidades nós temos dentro deste número? Nós temos 5.391 unidades. Quantas dezenas nós temos? 539. Quantas centenas? 53. E quantas unidades de milhar? 5. O próximo número é o número 3005. Dentro desse número nós temos quantas unidades? 3005. Quantas dezenas? 300. Quantas centenas? 30. E quantas unidades de milhar? São 3, tá? O próximo número é o número 4063. Dentro desse número 4063, nós temos quantas unidades? 4063. Quantas dezenas? 406. Quantas centenas? 40 centenas. E quantas unidades de milhar? Nós temos 4, tá? Então, aqui, ó, a Pro deu a resposta de todo esse quadro aqui para vocês, tá bom? Então, vocês anotem na apostila e quem fez que tiver errado, apaga, corrige, tá? Para nós ficarmos com a nossa apostila em dia, tá bom? E aqui nós terminamos, né, essa correção desta parte da unidade. Agora, nós vamos para a página 29, tá? Esta página aqui, ó. Aqui nós temos um jogo rápido. A Pro vai dar a resposta para vocês. Utilizando as informações das páginas de abertura sobre o número de cidades das regiões do Brasil, calcule. Letra A. Qual a diferença entre o número das cidades da região centro-oeste e da região norte? Então, a conta era a seguinte: 466 menos 449, que é igual a 17. Então, vocês vão fazer a conta aqui e colocar o resultado aqui nesse quadrinho, tá bom? Segundo, que é a letra B. Quantos municípios a região sul tem a menos que a região sudeste? Então, a conta era a seguinte: 1.668 menos 1.188, que é igual a 480. Então, vocês vão fazer da mesma forma, vão fazer a conta aqui e colocar o resultado aqui, tá? Agora aqui, ó, letra C. Quantas cidades a região nordeste tem a mais que a região norte? A conta era a seguinte: 1.794 menos 449, que é igual a 1.345. Esta é a resposta da letra C. Então, façam a conta aqui e coloquem a resposta aqui também, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos lá para a página 30. Na página 30, ó, nós tínhamos outro jogo rápido aqui, tá? Onde vocês teriam que colocar, ó, efetue a operação e verifique se o cálculo está correto por meio da operação inversa.
Então, na letra A aqui, ó, e nesse quadro aqui, tá vendo que tinha setinhas? Nós tínhamos que fazer a conta inversa para ver se a conta estava exata, né? Para confirmar o resultado. Então, letra A, nós tínhamos o número 437 mais 258. O resultado é 695. Então, para nós fazermos a conta inversa, nós vamos colocar aqui, ó, 695 aqui em cima, mais menos 258. O resultado teria que ser 437, que é esse primeiro número aqui da primeira conta. Se deu esse resultado, a conta de vocês está correta, tá bom? Letra B, vamos lá. Na letra B, nós temos o número 765 menos 329. O resultado é 436. Então, nós vamos pegar o resultado 436 e vamos fazer a conta inversa. Aqui não é menos, conta de subtração. Aqui nós vamos somar, conta de adição. Então, nós vamos pegar o resultado que deu aqui e colocar aqui em cima, certo? Que é o número 436 mais 329. O resultado é 765, que é o primeiro número de cima aqui desta primeira conta. Então, a conta está correta. Agora, nós vamos aqui, ó. Agora, crie uma situação-problema para cada uma das operações feitas anteriormente. Então, tanto a letra A, que é 437 mais 258, como a letra B, que é 765 menos 329, seria uma resposta pessoal de vocês. Então, eu gostaria que vocês fizessem, tá? Para ver se vocês entenderam como é feita a conta inversa. E tira uma foto e manda pra Pro, tá? Pra Pro ver se vocês entenderam. E vocês ainda não me mandaram essa aqui. As duas são resposta pessoal, tá bom? Agora, nós vamos pra próxima página, página 31. Essa daqui, onde tem o mapa, tá? Aqui, pessoal, diz assim, ó. Para descobrir qual é esse valor, basta pegar o resultado, que é 47, e subtrair 12, encontraremos a quantidade de figurinhas que ele tinha antes de ganhar 12 de seu pai. Porque aqui, ó, na página anterior, nós temos, ó, um textinho aqui, tá? Então, eu vou ler para vocês para recordar. As operações inversas, além de nos ajudarem a verificar se o cálculo está correto, auxiliam-nos também a descobrir um número desconhecido na operação, que não seja o resultado. Observe o exemplo. Leonardo tinha algumas figurinhas, ganhou 12 de seu pai e ficou com 47 figurinhas. Quantas figurinhas ele tinha antes? Então, nós podemos representar essa situação da seguinte forma. Um ponto de interrogação, que é o número desconhecido, que é a quantidade de figurinhas que ele tinha antes, mais 12, que é igual a 47, que são as 12 que ele ganhou do seu pai. Então, nós temos um valor desconhecido, que adicionado a 12 ou somado a 12, resulta 47. Então, para nós descobrirmos qual é esse número, basta pegar o resultado, que é o número 47, e subtrair de 12. Nós vamos fazer a conta inversa, né? E desse modo encontraremos a quantidade de figurinhas que ele tinha antes de ganhar 12 de seu pai. Então, quando ele ganhou 12 de seu pai, ele somou nas que ele já tinha. Então, era uma conta de adição. Então, para nós descobrirmos quantas ele já tinha, nós temos que fazer a conta inversa. Então, nós vamos fazer o quê? A subtração. Nós vamos pegar o número que nós já temos e subtrair um pelo outro para descobrir quanto ele tinha antes. Então, nós vamos fazer o 47, que é o total de figurinhas que ele tem agora, menos 12 que ele tinha do pai que ele ganhou, e vamos descobrir a quantidade que ele tinha antes, que é o resultado aqui. Então, esse resultado aqui é 35, tá, pessoal? Essa é a resposta aí para vocês. Para confirmar se o cálculo está correto, vamos voltar à representação inicial. Então, o que nós tínhamos lá na representação inicial? Um ponto de interrogação, que é a quantidade de figurinhas que ele tinha antes, que é desconhecida, mais 12 que ele ganhou do pai dele, e que é igual a 47. Então, a gente
fez assim, ó, tá vendo? Na apostila de vocês tá assim, ó. Esse ponto de interrogação é a quantidade que ele tinha antes, que nós não sabemos, então é um número desconhecido. E somado a mais 12 que ele ganhou do pai dele, ficou igual a 47, que é o total que ele tem agora. Então, nós vamos fazer o quê? O número 35, que é o resultado que deu aqui na conta inversa que nós fizemos, né? Para descobrir esse ponto de interrogação, nós fizemos essa conta. Então, nós descobrimos que esse ponto aqui é 35, mais 12 igual a 47. Então, dessa forma aqui, nós descobrimos qual é o número desconhecido, fazendo a conta inversa, tá? Então, esse é o resultado aqui da página 31. Agora, vamos para mais um desafio. A região sul do Brasil é formada pelos estados do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como já vimos, há 1.188 cidades nessas regiões. Se o Paraná tem 399 cidades e Santa Catarina tem 293, qual é o total de cidades do Rio Grande do Sul? Então, nós vamos fazer da mesma forma, tá vendo? Aqui na cidade do Paraná, nós temos 399. Então, nós vamos somar 399 mais 293 de Santa Catarina e mais o ponto de interrogação, que é o Rio Grande do Sul, que nós não sabemos quantas cidades tem lá, é um número desconhecido. Então, aqui, ó, tem um exemplo aqui. Se nós somarmos Paraná e Santa Catarina, nós temos que somar também o Rio Grande do Sul, só que nós não sabemos o número. Então, nós temos só o total de cidades dessa região. Aí, nós vamos ter que fazer aqui a conta inversa. Então, nós vamos somar 399 mais 293, que é igual a 692 cidades, que são a soma do Paraná e Santa Catarina. Aí, nós pegamos o total dessa região, que é 1.188, menos 692, que é o número das cidades que nós já temos. E o resultado deu 496. Então, esse 496 é o número desconhecido que nós tínhamos que descobrir. Então, esse ponto de interrogação é esse número aqui, dessa última conta que nós fizemos de subtração. Então, nós invertemos, né? Nós somamos as duas cidades que nós já sabíamos a quantidade, né? Que tinha de cidade em cada região dessa, deu 692, né? E aí, nós pegamos o total dessa região, subtraímos o que nós já sabíamos e descobrimos o número desconhecido. 496, então, é o total de cidades que tem na região do Rio Grande do Sul, tá bom? É as cidades do Rio Grande do Sul. Agora, nós vamos lá, ó, para a página 32. Hora da leitura, ó. Estão vendo? Aqui nós tínhamos um acróstico matemático, lembra que é para eu ler para vocês? Então, aqui a pergunta é a seguinte: um acróstico é um poema em que as letras na vertical formam um nome ou uma palavra. Número 1. No acróstico anterior, qual palavra foi formada? Então, a resposta aqui é matemática. Número 2. Construa seu próprio acróstico para a palavra milhar. Então, aqui, pessoal, também é uma resposta pessoal, tá? A Pro estava esperando vocês fazerem e mandar a foto para que eu possa corrigir para vocês. Então, aqui nós terminamos, tá? A nossa correção. E nós vamos continuar as atividades sobre contas inversas aqui, ó. Na próxima página, que é a página 33. Então, aqui, pessoal, pede assim, ó. Complete o quadro com o resultado das adições. Então, aqui, ó, nós temos as adições. Então, vocês vão completar esse quadro aqui do lado, vocês vão fazer a conta e pegar o resultado e colocar aqui do lado, tá bom? Então, vou colocar na horizontal e na vertical, tá? Então, aqui em cima, ó, nós temos, na horizontal, nós temos as contas de adição e na vertical também adição. E vocês vão fazer a conta e colocar o resultado aqui no lugar correspondente. Já aqui embaixo, ó, vocês vão pegar as mesmas contas que tem aqui, tá vendo, ó? Aqui o símbolo é uma laranja, depois vem uma pera, um morango e assim por diante as frutas. Então, vocês vão colocar o primeiro número
aqui em cima na primeira casa, cada um na sua casa de ordem. Unidade de milhar na unidade de milhar, centena na centena, dezena na dezena e unidade na unidade. Depois de colocar o primeiro número e o segundo aqui, ó, primeiro e segundo, vocês vão efetuar a conta, tá? E colocar o resultado aqui embaixo, cada um na sua ordem correspondente. Página 34. Aqui nós temos alguns probleminhas, ó, tá vendo? Dá para eu ler para vocês. Na escola Máximo estão matriculados 683 alunos no período da manhã e 545 alunos no período da tarde. Letra A. Ao todo, quantos alunos estão matriculados na escola? Então, vocês vão ter que pensar para saber a soma, né? Para saber quantos alunos tinha ao total na escola, qual é a conta vocês têm que fazer? Então, vocês vão pensar e fazer aqui, tá? Letra B. Quantos alunos estão matriculados a mais no período da manhã? Aqui é outra conta. Então, vocês vão pensar se é adição ou subtração e vão fazer aqui, tá? Aí, vocês vão fazer a conta e colocar o resultado no quadrinho aqui, ó, no final da linha. Faz a conta aqui e o resultado aqui. Número 3. Efetue as operações e tire a prova. Confira usando a operação inversa. Então, é como vocês aprenderam aqui nessa unidade, tá? Então, na letra A, eu tenho 367 mais 219. Então, vocês vão fazer essa soma. E qual é a conta inversa que eu tenho que fazer para descobrir se ela está correta? Lembra? Acabei de explicar para vocês. Se vocês não entenderem, vocês vão lá naquela página das contas inversas, onde tem as setinhas, para vocês entenderem como vão fazer, tá bom? Então, aqui eu tenho a conta A, a conta B, que é 1.238 mais 1.527. Agora, a letra C já é subtração, prestem atenção. As duas primeiras é adição. E a C e a D é subtração. Então, vocês vão olhar direitinho para ver como vocês vão montar essa conta, colocar o resultado e depois vão fazer a conta inversa, ao contrário, tá bom? Número 4. Observe o gráfico de barras com o número de municípios de cada estado da região sudeste e o mapa a seguir. Faça os cálculos em seu caderno e registre as respostas. Então, aqui, ó, vocês podem observar, nós temos o gráfico, tá? Aqui tem o nome dos estados e aqui a quantidade de cidades que tem em cada um deles. Então, vocês vão ver, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, nessa primeira coluna, qual estado está aqui? Aqui é o estado de São Paulo. E aqui do lado, ó, nós temos o número de municípios. Então, vocês vão olhar aqui, ó, São Paulo. Qual o número de município? Ele termina aqui o gráfico. Então, é esse número aqui, ó, número 645. Então, no estado de São Paulo, nós temos 645 municípios. E aqui tem outros estados, tá vendo? Vocês vão ter que observar o gráfico e ver aonde ele chega na linha aqui, qual a quantidade de cidades que tá marcado aqui. E aqui vocês podem observar, ó, todos os estados que estão marcados aqui, eles estão aqui no mapa. Então, tem estados que são maiores, tem outros que são menores. E aí, vocês vão, de acordo com a pergunta da próxima página, voltar aqui a observar para poder responder o que se pede lá, tá? Então, a próxima página, pessoal, essa página aqui, ó. Aqui, ó, pede assim, letra A. Qual o total de municípios dos dois maiores estados dessa região? Então, vocês vão voltar aqui no mapa, ver qual os dois maiores estados aqui e ver quantos municípios e cidades tem aqui, ó, tá vendo? No gráfico. Então, vocês vão ter que comparar os dois, o gráfico e o mapa. Letra B. Os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo têm juntos quantos municípios? Também vocês vão ter que observar lá no gráfico e no mapa. Todas essas perguntas aqui, tá? Letra C. Quantos municípios o estado de Minas Gerais tem a mais que São Paulo? Letra D. Rio de Janeiro tem quantos municípios a menos que São Paulo? Número 5. Agora é um probleminha aqui, tá? Pedro saiu de casa com uma quantia em dinheiro. Comprou um sorvete de R$ 8. Quando voltou para casa, verificou que havia sobrado R$ 12. Quantos reais ele tinha quando saiu de casa? Então, esse número de reais que ele tinha antes de sair de casa é o número desconhecido, se lembram? Então, vocês vão ter que pegar
a quantia que sobrou de reais e mais a quantia que ele pagou no sorvete, e vão ter que fazer uma continha para descobrir qual é esse número desconhecido, que é a quantidade que ele tinha em dinheiro antes dele sair de casa, tá bom? Então, vocês vão pensar e tentar fazer essa continha aí, tá bom? Para fazer mais. Número 6. A região centro-oeste é formada por 3 estados. Observe na tabela a seguir o total de cidades de cada estado. Então, aqui, ó, nós temos o mapa com os estados e aqui nós temos, tá vendo? Os estados e a quantidade o número de cidades que tem em cada estado. E aqui embaixo a pergunta é a seguinte: qual é a soma das cidades dos estados com maiores números de municípios? Então, vocês vão ter que vir aqui e ver qual desses estados tem o maior número de municípios, né? Qual é os 2 estados que têm o maior número de municípios e vão ter que responder a pergunta aqui embaixo. Vocês vão ter que fazer uma continha para responder aqui, ó. Qual é a soma das cidades dos estados com maior número de municípios? Próxima página, página 36, número 7. Encontre a soma do número 2889 com o seu sucessor. Qual é o sucessor do número 2889? Lembra que nós aprendemos isso? Antecessor, o que vem antes, e sucessor, o que vem depois. Então, vocês vão ter que pensar aí. Qual é o sucessor de 2889 e somar com esse número para saber o resultado aqui dessa resposta. Rebeca tinha R$ 128, ganhou uma quantia de sua avó e ficou com 253. Quantos reais ela recebeu de sua avó? Então, aqui, gente, é a mesma continha inversa, certo? Ela tinha R$ 128 e ganhou uma quantia de sua avó. Essa quantia que ela ganhou da avó dela é o número desconhecido. E ficou com 253. Qual a conta que nós temos que fazer para descobrir qual é o número desconhecido? Lembra? Contas inversas. Número 9. Descubra o valor de cada fruta. Então, aqui, pessoal, nós temos, ó, um desafio. Nós temos o abacaxi, ele tem um valor, que somado a este número é igual a este aqui. Então, ó, letra A. O abacaxi mais 128 é igual a 265. Então, o abacaxi, ele é um número desconhecido. E para nós sabermos que número ele é, nós temos que fazer a conta inversa. Então, vocês vão fazer em todos esses exercícios, tá? E vocês vão colocar o número aqui, ó. Centena na casa da centena, dezena na dezena, unidade na unidade. E vão fazer a conta que se pede e colocar o resultado aqui embaixo, tá bom? Cada fruta aqui tem um valor desconhecido, a melancia, a pera, o limão, e tem algumas continhas que são adição, e as outras está com sinal de subtração, então prestem atenção, porque na hora de vocês fazerem a conta inversa, vocês vão ter que mudar este sinal, lembram? Se for adição, tem que fazer a subtração, e se for subtração, vocês vão ter que fazer a adição para descobrir o valor de cada fruta, tá? Essas são as contas inversas que nós aprendemos nesta unidade. Página 37, essa aqui, ó. Nós temos mais um desafio. Escreva o algarismo correto em cada quadrinho. Então, pessoal, vocês vão ver aí, ó, na apostila de vocês, nós temos a letra A, tá? Nós temos o número 148. E tem um quadradinho que tá faltando um número, estão vendo aí, ó? Mais o número 2, um quadradinho vazio e mais 3. Então, nós temos que ver aqui, ó, nós começamos sempre pela casa da unidade. A conta número a letra A, desculpe, ela diz assim, na casa da unidade, um quadradinho vazio mais 3 é igual a 8. Então, qual é esse número de cima? Qual é o número somado a 3 que dá 8? Para descobrirmos, façam a conta inversa que vocês vão descobrir qual é o valor do quadradinho. Na casa da dezena, a mesma coisa. Nós temos o número 8, que somado a esse quadradinho vazio, vai dar 2, né? E lembram quando a gente soma, quando dá mais de 10, a gente coloca o número da unidade e sobe 1, né? Na próxima casa da centena. Então, qual é o número que dá 2 ou vai dar 12 e vai subir 1 lá? Será? Então, nós vamos fazer a conta aí para descobrirmos qual é esse número.
Na casa da centena, a mesma coisa. Nós temos o número 4, mais 2 é igual a quê? Então, nós vamos ter que descobrir qual é o número que tem aqui. E na letra B, a conta é diferente, é conta de subtração, sinal de menos. Nós temos também os quadradinhos vazios e temos que descobrir que número que vai colocar aqui. Que nem nós temos aqui, ó, na casa da unidade. O número 2 menos 8, eu consigo de 2 tirar 8? Lembram que a prof falava para vocês? Não, porque 2 é menor que 8. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que emprestar. Do 7, eu vou emprestar 1 para o 2, vai ficar 12, certo? Então, 12 menos 8, qual é o número que vai dar nesse quadradinho? Certo? Pensem. E como eu emprestei do número 7, eu emprestei 1 para o número 2 e virou 12, ele já não é mais 7, ele virou 6. Então, esse número menos 5 dá 1. Então, vamos lá. Vamos ver onde estão os quadradinhos vazios, se vocês conseguem descobrir qual é o número desconhecido, tá bom? E no final aqui, ó, nós temos de novo a linha de chegada, que vocês já sabem como funciona, né? Vocês vão ver as matérias que nós estudamos aqui. Se não tem dúvidas, coloque um X no bonequinho feliz. Se tem algumas dúvidas, coloque um X no bonequinho pensativo. E se tem muitas dúvidas, coloque um X no bonequinho triste, tá? Que é para eu saber onde está a dúvida de vocês e tentar solucionar elas, tá bom, pessoal? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.